tá bom. Antes da gente começar a conversa com o Jacques, eu queria fazer uns agradecimentos rápidos, porque, assim, contar uma historinha. Esse projeto, Férias com Freud e Lacan, ele surgiu de uma provocação que eu fiz com a nossa colega Rafaela Ramos, no final de novembro, após o encerramento das atividades lá do NAASP. Aí eu falei para a Rafaela assim, Rafaela, então, agora nós vamos ficar dezembro, janeiro e boa parte de fevereiro sem transmissões, encontros e trocas psicanalíticas? Como é que nós vamos fazer? Aí eu joguei no ar, assim, e a Rafaela logo falou, não, vamos fazer alguma coisa assim, eu te ajudo, se precisar e tal. Estava toda empolgada já também. Então, acho que eu já tinha mais ou menos tudo planejado um pouco na cabeça e precisava de alguém para concordar e apoiar, né? A Rafaela apoiou, se prontificou a apresentar um caso clínico, aí eu falei com outros colegas depois, e também se prontificaram. Então, a gente começou, né? Foi assim, primeiro a gente iniciou com a Nara Chagas, né, com toda a experiência e a delicadeza dela, apresentando as ideias da Melanie Klein, lá no dia 11 de dezembro. Depois, no dia 18 de dezembro, o Evaristo Magalhães passou para ele, para nós, toda a experiência que ele tinha com os atendimentos online, que ele faz muitos atendimentos online. Depois, a gente virou para 2024 e abrimos com toda a energia e competência da Roberta Ecleide, né, abordando ali os olhares e questões do autismo nos tempos atuais das CIDs. Em seguida, a sedução generalizada de Jean Laplanche, que foi brilhantemente apresentada pelo colega e pesquisador Marcos Tarquino. Depois a gente partiu para os casos clínicos. Nas 2 últimas semanas de janeiro, tivemos os relatos aí das colegas Daniele Pena, da Ana Angélica Roncolato e da Rafaela Ramos, além também da apresentação da Rafaela Araújo e a visão do Winnicott, no caso de depressão lá do escritor americano do William Styron. Foi ótima apresentação também. E aí agora chegamos nesse encerramento aqui, que eu fiquei muito feliz quando o Jacques aceitou o convite de encerrar o projeto para a gente. Porque eu sei que ele já iniciou e encerrou vários projetos de forma brilhante, né? O Jacques é o senhor dos hits, né? Que estava brincando de hit aí, mas ele é. E os frutos dele são impressos, né? Então acho que são 13 ou 14 livros, né, Jacques? Se eu não estiver equivocado. 15. 15 aí, tá vendo? O Jacques foi vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura, finalista do Prêmio Jabuti. Ele é matemático com doutorado em literatura comparada pela Université de Lille, na França, e foi pesquisador em Harvard de 2012 a 2014. Ele fala que foi levado para a lógica pelo Lewis Carroll, de Alice no País das Maravilhas, né, Jacques? Se eu não estiver enganado. Isso. E depois para a literatura pelo Francisco Isidoro Acevedo. Conhece, né? Também conhecido como Jorge Luiz Borges. Isso. A Jacques adora a paleontologia, a física e o Federer, porque pratica muitos esportes com raquetes. Para mim, o Jacques escreve com humor, com profundidade, com inteligência e com um estilo próprio. A sua literatura atravessa a psicanálise porque ele sabe desnudar alguns dos seus mais profundos desejos. Tem seus livros publicados no Peru, México, Israel, França e Estados Unidos. E para encerrar esse nosso projeto, ele propôs a transmissão pelo silêncio. E vai contar para a gente um pouco sobre essa recente tetralogia literária. Isso. Boa noite, Jacques. Obrigado aí pela presença. Prazer ter você aqui com a gente. Obrigado, Cielo. Você quer descompartilhar a tela? Isso. Isso, tá aí. Aí fica mais fácil, né? A gente fica mais próximo. Bom, obrigado pelo convite. Prazer falar com vocês, né? Obrigado aos que não estão nos bloquinhos, né? Ou que vão depois, né? Entusiasmados com a palestra. Obrigado, Luiz. Achei bem legal o seu projeto que vocês estão, né? Que hoje eu estou fechando, na verdade, abrindo, né? Outros caminhos. Bom, e é sempre interessante, né? Conversar sobre esses temas. Eu não só
psicanalista, não tenho formação, mas eu deito no divã, né, eu brinco há 150 anos, mais ou menos. Então, enfim, e eu acho que eu só virei escritor também por causa da minha análise. Acho que minha analista tem até certo orgulho disso, né? Enfim, eu acho que foi na análise que eu, enfim, comecei a pensar, a cavucar algumas coisas, enfim, então eu gosto muito. A minha leitura freudiana começou novo. Eu me lembro que lá com uns 15 anos eu já estava lendo os Sonhos lá do Freud, não entendendo nada, mas apaixonado com aquele negócio. E uma coisa que eu conversei com a Luísa, que eu acho interessantíssimo, né? É o poder do Freud também na questão da escrita, né? O Freud foi indicado para o Prêmio Nobel várias vezes, sendo que na maioria das vezes, acho que 9 vezes, foi para o Prêmio Nobel de Literatura e uma vez de Medicina. Então, a gente, né? Eu acho que essa coisa da escrita dele é uma coisa que sempre me motivou, que sempre me conduziu, né? E a beleza da escrita, né? Sendo que eu acho que hoje eu não conheço as novas traduções, mas eu sei que as novas traduções são muito melhores, né? Do que aquela antiga que a gente tinha, né? Enfim, então é um prazer. Eu pensei nesse tema da transmissão pelo silêncio porque é um tema que eu venho trabalhando ultimamente. Então eu vou fazer um paralelo dos temas que eu trabalhei na academia e como eu transpus essa questão, essa ideia do silêncio na literatura, na minha ficção, né? Esses meus livros eles são divididos em temas ensaísticos. Eu tenho alguns livros acadêmicos ensaísticos, eu tenho esses livros de ficção adulto e tenho também livros juvenis que eu tenho um amor particular por esses livros, né? Que eu gosto muito. Enfim, vão sair mais aqui, depois no final eu falo um pouquinho mais. Bom, então a minha carreira literária, né, como o Aloísio apontou, né, ele começou com um estranhamento, e eu acho isso muito interessante, né? Porque eu gosto dessa literatura que não, né, não é essa literatura que te deixa num lugar confortável, mas uma literatura que te né, que coloca o leitor num lugar de estranhamento, num lugar meio de confusão, de não entendimento. Né? Então, acho que quem leu ou quem não leu, eu recomendo ler Alice no País das Maravilhas. Inclusive, saiu agora uma edição nova, muito bonita, da Antofágica, que é com a tradução do Caetano Galindo, e eu tenho um texto lá de apresentação, falando sobre a lógica do nonsense, a lógica e os problemas matemáticos em Alice no País das Maravilhas. Então, quando você lê Alice, você fica meio desnorteado, né? Eu me lembro que eu fiquei nesse estado né, enfim, de estranhamento quando eu li Alice. Mas o cara que me trouxe para a literatura, né, foi justamente o que a Luiz falou, o Jorge Luiz Borges. O Jorge Luiz Borges eu leio desde os 15 anos de idade. Desde os 15 eu não entendo, fiz um doutorado, pós-doutorado sobre Borges, até hoje eu não entendo. E se alguém falar com vocês que entende, vocês, por favor, fujam dessa pessoa, porque o Borges é um escritor assim de uma infinitude que, enfim, alguém pode saber um pouquinho de alguma coisinha do Borges. E eu acho que isso é interessante. Só que eu lia o Borges desde muito novo, e eu, lendo Borges, eu não entendia o que esse cara estava falando, mas ao mesmo tempo eu pensava que ele estava falando de matemática, estava falando do infinito, dos paradoxos, enfim, dos conjuntos numeráveis e não enumeráveis, enfim. Aquilo ficou guardado dentro de mim e eu segui essa carreira que eu sempre achei que era a minha carreira, né? Que é da engenharia, da matemática, da computação, que foi o que eu fiz, né? Na graduação, no mestrado, eu fiz engenharia, computação e matemática. Só que essa minha ideia da literatura, né? Esse meu gostar literário, me levou a fazer uma matéria lá na Letras, na UFMG, e aí eu falei, pô, acho que eu brinco que eu fiz o meu voto de pobreza, né? Porque lá na computação, onde eu trabalhava no mestrado, eu estava, né, mexendo um pouquinho com inteligência artificial, mas inteligência artificial nos anos 2000, pessoal, era meio motivo de bullying, porque nos anos 2000 a gente não tinha duas coisas que hoje a gente tem de sobra. A gente não tinha hardware
né? Quem é das antigas se lembra como era caro você comprar um HD, vocês se lembram disso? Como era caro você trocar um computador, e aí era muito caro o É. armazenamento, né? Hoje um pendrive qualquer pequenininho né, é muito barato e você grava, tem ali 1 tera de informação, até mais, né? E outra coisa que não se fazia nos anos 2000 e que agora se faz, assim, né? des, descaradamente é roubar dado, né? Nos anos 2000 a gente não roubava dado. A primeira empresa que começou a roubar dado nos anos 2000 foi justamente a Amazon, né? E hoje ela é a maior. Enfim, então naquela época, apesar de eu gostar do assunto, enfim, não tinha muito futuro, ironicamente, né? E aí eu me dediquei à literatura. E aí eu fui fazer um doutorado é, pensando justamente na literatura e na matemática do Borges. E aí eu fui morar na Argentina um tempo, e depois eu descobri um grupo, e esse grupo é muito interessante. Eu não estou perdido, não, vou chegar no silêncio, hein, pessoal. Esse grupo é muito interessante porque é um grupo que utilizou, que é um grupo que é a ruptura entre os surrealistas e esse novo grupo que estava sendo criado, chamado Olipô. Olipô é um grupo que trabalha com literatura a partir de restrições. Se o surrealismo, a ideia do surrealismo era escrita automática, era aquela coisa de ficar esperando a inspiração, o grupo Olipô, ele impõe regras de escrita. E muitas vezes essas regras de escrita são matemáticas. Bom, e aí eu conheço um escritor que eu nunca tinha lido e comecei a ler vorazmente, que se chama Jorge Perec. E esse Jorge Perec, né, para quem se interessar, eu posso mandar. Essa semana, inclusive, saiu um texto meu no Estadão falando justamente sobre a obra do Jorge Perec. Jorge Perec, a história dele era muito interessante, né? A história dele ele tinha mais ou menos 5 anos de idade, 5, 6 anos de idade, quando ele é escondido. Ele era um francês que, durante a Segunda Guerra, né, os franceses, vocês sabem, que fizeram todo aquele acordo com os nazistas, enfim, algumas crianças, muitas crianças foram entregues, e os pais do Perrec resolveram escondê-lo, né? E ele sobreviveu, só que os pais morreram. A mãe em Auschwitz e o pai no front. E o Perrec, ele constrói um projeto literário, pessoal, que é um projeto literário que a ideia dele é a seguinte: se o mundo, como o mundo é hoje, construiu Auschwitz, esse mundo contingente, Jorge Perrec, vou criar um mundo matemático, um mundo literário matemático em que não seja possível algo como Auschwitz e algo como feito para perder os meus pais. Enfim, é um projeto matemático louco. Por quê? Porque ele começa a usar regras na escrita. Bom, tem um livro que é super famoso dele que se chama La Disparition. La Disparition é um livro que ele fala sobre desaparecimentos, mortes, catástrofes, enfim. O livro tem 300 e poucas páginas em francês, e quando ele publica, né, os franceses começam a resenhar o livro e falam assim: pas mal, pas mal, pas mal. Tá ruim não, né? De repente eles descobrem que o livro inteiro não tem a letra E. A letra E em francês é a letra mais frequente do alfabeto francês. E ele fala o seguinte: bom, se meus pais me fizeram, se os nazistas me privaram do père, pai, mère, mãe, eu, Georges Perec, vou ter que escrever sem a letra mais importante do alfabeto francês. E aí ele começa a fazer esse tipo de coisa, ele escreve algumas restrições, outras restrições. Ele tem um livro que você pode ler, né? Acaba o livro e aí ele fala assim: agora você pode ler de trás para frente, que é o mesmo livro. Isso se chama palíndromo, né? Como Ana, mas no caso dele é um livro inteiro. Enfim, aí eu começo a estudar isso que eu chamo de testemunho. Na verdade, eu entro numa área de estudos chamado literatura de testemunho. O que é o testemunho, pessoal? E aí eu vou contar o primeiro caso do silêncio, né, que foi o que me trouxe, né, para essa área de estudos do silêncio e de como eu escrevi o primeiro livro, né? A primeira ideia de trabalhar com essa questão do silêncio foi o Herança. Bom, o testemunho se dá a partir da escrita do Primo Levi, né? Eu acho que muitos conhecem ele. Tem um livro que se chama É Isto um Homem? E esse livro, pessoal, ele tem uma característica importantíssima, né? Bom, o Primo Levi ele era um químico
E ele foi parar em vários campos de concentração e sobreviveu, enfim, por uma questão, né, que ele mesmo chama de sorte, de acaso, e ele se sente muito culpado por isso, ele fala muito sobre isso, sobre a culpa. Isso é uma coisa recorrente nos sobreviventes, a questão da culpa. E aí, o Primo Levi escreve em 1947, percebam que em 1945 acaba a Segunda Guerra Mundial, né? Os sobreviventes tentam retomar, voltar para casa, enfim, isso é um longo assunto. Em 1947 ele escreve o livro que se chama Isto um Homem. Esse livro, pessoal, ninguém lê. Esse livro é um livro que ninguém dá a menor bola para ele. É um livro, enfim, publicado por uma edição pequenininha e tal. E ele está contando o que aconteceu nos campos de concentração, as coisas que ele viu. Enfim, é o primeiro estudo dele, porque ele passa a vida inteira indo e voltando a esse tema. Bom, mas por que essa coisa não é falada? Bom, aí temos uma coisa muito interessante. Muitos dos sobreviventes, eles diziam que a pulsão deles era sobreviver para poder contar o que tinha acontecido. Eles tinham essa necessidade de contar. Por exemplo, o Paul Celan. Paul Celan, acho que muitos conhecem, que é um super poeta, enfim, maravilhoso, também sobrevivente. Os poemas dele são maravilhosos, super complexos e super desestruturados, e escritos em alemão, porque ele fala que ele vai escrever na língua do carrasco. E ele tem um poema que se chama Fuga Fúnebre. Todesfuge, eu não sei falar alemão. Mas, enfim, esse poema é considerado por muitos o maior poema de todos os tempos e tal. E quando ele publica esse poema, pessoal, algumas pessoas começam, né, não sei, alguns haters dele na época o acusam de plágio, o que não é verdade. Só que ele se suicida justamente por isso. O justamente por isso é por quê? Porque ele ficou a vida inteira sonhando em contar o que tinha acontecido. Quando alguém faz uma acusação a ele de plágio, é uma tentativa de calar. E era o maior terror de muitos dos sobreviventes, era o calar. Então, o Primo Levi, em 45, ele escreve tentando contar o mundo, mas ninguém acredita, pessoal. E aí, de 1945 até 1961, há um grande silêncio. O silêncio dos testemunhos. Por quê? As notícias, ninguém acreditava que pudesse ter havido uma coisa tão grande, né, tão absurda, sobretudo feita, perpetrada pelos alemães. Os sobreviventes, eles entram em Israel e eles são discriminados. Por quê? Porque os sabras, né, os que moravam em Israel, a ideia era fundar um Estado forte. E eles acreditavam que esses sobreviventes tinham se deixado abater. Então, nem eles recebem esses sobreviventes. Então, há muitos relatos de sobreviventes que vão e apagam a tatuagem, né, de Auschwitz, a numeração de Auschwitz, porque eles estavam sendo ameaçados na rua. Muitas pessoas acreditavam, inclusive, que eles tinham sido, né, tinham ajudado, né? Enfim, 1945 a 1961, eles ficam ao que a gente chama do silêncio. E há uma coisa muito interessante que acontece em Israel, depois eu posso mandar o artigo completo para vocês, que é o seguinte: os jovens, os filhos dos sobreviventes, os que, né, sobreviveram, os que eram pequenos, os que começaram a crescer, começam a questionar os pais para saber o que tinha acontecido durante a Segunda Guerra. Mas percebam, há um silêncio, os pais não falavam. Isso é uma característica dos sobreviventes, não falar sobre o trauma, né? Não falavam, não contavam. E aí tem um evento muito interessante, chocante, né, que acontece em Israel, que é a ascensão de umas revistinhas pornográficas chamadas stalags. As stalags são revistinhas com teor pornográfico nazista. Na capa,
há mulheres, sempre mulheres retratadas, volumosas, né, super sexys, sempre com suástica ou com o SS, porque geralmente elas eram as SS. Depois eu posso mostrar a capa de uma revistinha para vocês. E os jovens, né, começam a imaginar que o Holocausto tinha sido justamente isso, que mulheres alemãs estupravam os prisioneiros judeus. E aí, enfim, nessas revistinhas, em algum momento havia uma revanche. Então vira né, o que eu chamei nesse artigo de pornografia do Holocausto. Eles relacionam essa coisa da pornografia com o Holocausto. Enfim, isso é um grande evento em Israel. O governo tenta proibir, tenta acabar com isso. Enfim, 1 milhão de revistinhas são, são, são publicadas e tal. Depois vem um outro escritor e também vai por essa onda. Alguém aí, não sei quem já viu o documentário sobre o Tribunal de Eichmann. Eu vou chegar a ele. O Eichmann é justamente aquele que era o braço direito, né? O idealizador, talvez, da solução final. E aí tem um tribunal, que foi o Tribunal de Jerusalém, que foi justamente onde a Hannah Arendt aparece, né? Que ela vai cobrir esse evento. Tem um momento chave no julgamento, que é o momento em que um testemunho desmaia durante o seu testemunho, e esse cara é um escritor. Na verdade, a história dele ele era um poeta, e ele tinha 2 livros de poesia publicados, e aí quando, né, ele vai parar nos campos de extermínio, de concentração, e quando ele sai, ele vai à biblioteca, pega os livros dele e queima os livros dele, porque ele fala o seguinte: tudo que foi escrito antes do Holocausto é bullshit, né? É bobagem, né? Ele, ele fala justamente que o que vai ser escrito que é o que importa, né? Que é justamente aquela declaração ao contrário do Adorno, né? O Adorno fala que, né, escrever poesia é um ato de barbárie, né? Depois do Holocausto. Ele fala que não, só pode se escrever o que for o pós, né? E esse cara também vai por essa linha da pornografia, pessoal. Ele escreve um livro que se chama The House of Dolls. The House of Dolls, eu acho que, né, o Aloysio com certeza vai conhecer essa banda que se chama Joy Division. Né, a Joy Division né, essa Joy Division veio do livro The House of Dolls. The House of Dolls é esse escritor que se chama, que depois que ele esteve no campo de extermínio, ele se autodenomina Katetnik. Katetnik em alemão é prisioneiro, então ele assina como prisioneiro os livros dele. E ele fala que existia em Auschwitz um lugar que se chamava Joy Division, que era onde as tropas alemãs, enfim, estupravam as mulheres judias. Só que isso não existiu, né? Porque existia, enfim, outras questões né, higiênicas, né, que eram proibidas. Mas, enfim, o Joy Division veio desse livro. Então, eles usam esse discurso da pornografia para tentar falar daquilo que não se pode falar, ou, no caso dos jovens lá dos filhos dos sobreviventes, falar aquilo que eles criaram, que eles imaginaram. Em 1960 e poucos, exatamente em 1961, essa revistinha começa a diminuir as vendas. Por quê? É justamente o momento em que o Adolf Eichmann é preso lá em Jerusalém, né? O Serviço Secreto de Israel vai a Jerusalém, desculpa, a Argentina, sequestra o Eichmann, leva para Jerusalém e tem o Tribunal de Eichmann. E no Tribunal de Eichmann, não é um tribunal para condenar o Eichmann já estava condenado. Mas para o quê? Convidar os testemunhos a falar. Então, a era do silêncio é interrompida. Por quê? Porque é nesse momento que se faz o que a gente chama de uma catarse coletiva, né? Ficam alto-falantes pela cidade, todo mundo ouvindo o dia inteiro testemunhos, 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 e aquilo começa a ter uma narrativa em comum, né? E aí, esses estudos do silêncio, pessoal, a gente, né, tem alguns pesquisadores lá em Israel que vão para a epigenética, né? Não sei se vocês conhecem um artigo, que é um artigo super interessante da epigenética, que eles fizeram um teste que eles pegaram um ratinho, né? Na verdade, uma ratinha, né?
E aí começaram a colocar essa ratinha tomando choque e soltando um odor. Choque, odor, choque, odor. Até que pararam de dar um choque, até que pararam de dar o choque na ratinha, e aí começaram a soltar o odor no lugar lá onde ela estava. E a ratinha, mesmo sem tomar o choque, ela tinha as mesmas sensações de dor. Até aí todo mundo compreende, né? Só que eles pegaram as filhas da ratinha, as netas da ratinha, que nunca tinham experienciado a sensação de dor, nunca tinham tomado choque, e ao soltar esse cheiro, as ratinhas e as netas, as filhas e as netas, sentiam justamente a mesma sensação de dor, né? Tem um estudo que mostra que isso acontece até em 6 gerações. Ou seja, 6 gerações depois você tem a mesma sensação de dor, né? Isso com ratinhos, de uma coisa que nunca você sentiu de fato. E aí existem alguns estudos, justamente, tem uma professora sobrevivente lá em Israel que estuda justamente a epigenética disso nos sobreviventes. E o que ela mostra é que esse trauma, né, que a gente chama de trauma transgeracional, ele passa e ele vai passando de geração em geração. Ele é interrompido em algumas famílias quando há uma conversa sobre o tema, quando eles exploram essas questões. Quando o silêncio passa, quando não se fala, porque durante muito tempo os sobreviventes imaginavam justamente isso, pessoal. Não vou contar, não aconteceu, e é isso. Bola para frente. E o que acontece não, é bola para trás, né? Se você não fala, o trauma vai se perpetuando. Bom, e aí a partir disso eu comecei a estudar as características dos testemunhos. E aí a gente tem também o que a gente chama de característica dos filhos dos testemunhos, da primeira geração, e da segunda geração, dos netos. E aí tem algumas características, tanto na primeira geração quanto na segunda geração, né? Um livro que foi um livro que mudou a forma da gente entender essa transgeneracionalidade, eu sempre me enrolo para falar essa palavra, foi justamente um livro publicado nos Estados Unidos chamado Maus, que é um livro que muitos devem conhecer, que é um livro, um cartoon, escrita por um cara chamado Art Spiegelman, que é filho de um sobrevivente. E ele, né, ele desenha, faz uns desenhos, mas ele traz também documentos, enfim, ele faz uma misturada. E ele começa a contar a história dele, da relação dele com o pai. Um pai nunca contou para ele o que tinha acontecido, um silêncio, ele foi descobrindo as coisas por outras pessoas, que é uma característica dos filhos também, e como que isso refletiu na vida dele, sabe? Então a gente tem uma professora lá em Colômbia que se chama Marianne Rich, e ela veio com a ideia do que a gente chama de post-memory, né? Que a gente só consegue lidar com essa coisa a partir e através da criação. Então, por isso que o Art Spiegelman cria, né? Ele usa esses desenhos. Para quem se interessa, tem um livro que se chama Maus, e acabou de sair aqui no Brasil. Esse livro já é antigo, mas demorou 30 anos para ser publicado no Brasil, que se chama MetaMaus, que é a história da escrita do mouse. Muito interessante esse livro. Bom, então eu estudei a geração dos testemunhos, a geração dos filhos dos testemunhos e a geração dos netos dos testemunhos. E aí, enfim, tentando entender como que o silêncio, né, como que é passado o silêncio, como que o silêncio se conecta, se transmite, né? E aí, bom, e aí foi esse livro que eu escrevi, que se chama Herança, né? O Herança, que é esse aqui, é um livro que são 3 gerações, né, de mulheres. Às vezes as pessoas me perguntam por que eu escrevi na voz de mulher. A transmissão do trauma é feita pelas mitocôndrias. Então, a mitocôndria né, isso, eu não sou especialista nisso, mas eu já estudei e já conversei com alguns especialistas, então ela passa pela mulher, né? Vocês, se tiver alguém aí e eu estiver falando besteira, vocês me avisem, mas enfim, então por isso que eu resolvi usar 3 mulheres para falar. Então eu escrevo, são 3 momentos, e aí é muito interessante o livro.
O livro aparece primeiro a Sarah, que vai ser a sobrevivente, só que aparece ela no campo de Lodz. O campo de Lodz, né, que depois vira um gueto de Lodz, era uma cidade, enfim, e ela, né, vira um gueto. E essa menina tem 13, 14 anos e ela começa a escrever um diário dela. E o diário dela é em tempo, entre aspas, real. Tudo que está acontecendo lá está acontecendo, de fato, durante a Segunda Guerra. E ela vai escrevendo um diário, eu li mais ou menos uns 40, 50 diários de crianças, porque todo mundo conhece a Anne Frank, mas há cerca de 40 diários, 50 diários pelo mundo, em várias línguas, de crianças também que morreram, mas que o diário foi guardado. Né? Tem um que se chama Rutika K., que a amiga dela guardou o diário durante, acho que 60, 70 anos, e depois publicou, enfim. Então, tem vários diários. Então, eu escrevo um diário. Percebam que um diário é uma questão muito interessante do ponto de vista literário, né, que a gente chama de diarismo, que o diário é uma coisa que você escreve para você. Então, né, quando a gente lê os diários lá da Anne Frank, ou quando algumas coisas, né, não sei se vocês sabem, teve algumas coisas censuradas do diário, enfim, ela estava escrevendo para ela, né? Então, os diários de Kafka, né? Alguns devem conhecer as cartas do Kafka também, que a ex-namorada, ex-noiva guardou e depois de 40 anos vendeu os diários, né? Enfim. Então eu escrevo esse diário e ela vai contando do primeiro amor, ela vai contando das coisas que acontecem em Lodz e vai contando até o Lodz virar um gueto, né? Só que apesar dessa personagem ser toda criada, né, ela é toda baseada em diários e todas as pessoas com quem ela se relaciona existiram. Então ela se relaciona, ela fica apaixonada com o Davi. O Davi tem um diário desse menino também que morreu e vai contando as histórias dele. E aí eu dou um salto temporal, pessoal, e aí eu coloco 30 anos depois a filha da Sarah deitada num divã contando para o analista o que ela sente, os sonhos dela. E ela nunca esteve em Auschwitz, nunca soube, né, da história da mãe dela, e ao mesmo tempo ela tem as mesmas sensações, ela tem as mesmas lembranças, ela sofre, ela sente, enfim. Então o livro tem os diários, depois tem as sessões de análise e depois tem a neta. A neta vira uma estudiosa do assunto e fica tentando entender como interromper o trauma, porque ela tem uma filha e ela não sabe o que ela vai falar para essa filha, se ela vai contar, se ela não vai contar, como que ela vai interromper essa transmissão, né? Só que o livro ele é todo particionado e ele vai sessão 1, análise 1, diário 1, e aí deu 2. E aí no final a gente monta a história, né? Porque a história são 3 tempos em 3 momentos diferentes. Por quê? Porque eu quero que o silêncio vá nos acompanhando, né? Então, esse foi esse projeto, né, de falar sobre a primeira geração, a segunda geração, a terceira geração e pensar nessa questão do trauma transgeracional, dessa interrupção ou não, a partir e através do silêncio, né? Bom, e aí, né, nessa que eu chamo dessa tetralogia do silêncio, mais um pouquinho, viu, Aloysio? A gente começou às 7h15, você falou uns 45 minutos, não é isso? Não, tranquilo. Aqui não Beleza? tem tempo, não. Pode ir. Não, mas eu também não sou muito, não falo para sempre, não, pessoal. Eu tô no tempo. Bom, e aí eu comecei a estudar. Teve uma história também que, enfim, que eu escrevi um artigo que foi bem interessante, que foi o seguinte, pessoal. Na década de 60 e poucos, o ditador romeno chamado Ceausescu, acho que muitos já devem ter ouvido falar nessa figura, né, terrível. Ele veio com um projeto, pessoal, e esse projeto, o projeto dele era o seguinte: quintuplicar o exército romeno. E aí, o que ele implantou, pessoal? Ele implantou várias regras, obviamente as pessoas tinham que aumentar a natalidade, só que ele ainda criou um negócio chamado polícia menstrual. A polícia entrava na casa das pessoas para, né, ver se a mulher estava menstruando, que ela estava proibida de menstruar, enfim, para quintuplicar o exército e tal.
várias punições para quem não tivesse muitos filhos e tal. O que aconteceu foi um boom na natalidade, obviamente, né, o que vocês podem imaginar. Só que o que aconteceu? As mulheres, as famílias não tinham menor condição financeira de criar essas crianças. E as crianças começaram a ser abandonadas nas ruas. Percebam que não é uma coisa, né, quando os Estados Unidos e a Inglaterra foi lá nesses bom, espera, só contar o que aconteceu. Enfim, essas crianças foram abandonadas, e aí esse Ceausescu criou uns orfanatos para né, pegar essas crianças, né? O que eu ia te contar é que havia 180 mil crianças nesses orfanatos, então era um número absurdo, né, pessoal? E aí, o que esse Ceausescu falou? E aí que foi a grande, né, mais uma, né, absurdo. Ele falou o seguinte, como essas crianças eram para ser do exército, né, para se tornar exército, ele proibiu que se desse qualquer tipo de atenção e carinho e cuidado a essas crianças nesses orfanatos. A única coisa que podia fazer com essas crianças era dar comida. Não podia fazer um carinho, não podia trocar o olhar, tal. Bom, vocês imaginem o que esse problema, né, vocês que são psicanalistas, enfim, psicólogos, vocês sabem como que isso acaba com o pessoal, né? E aí, em 1989, cortam a cabeça dele, tal, e aí o pessoal dos Estados Unidos, da Inglaterra, vão conhecer esses orfanatos, enfim, 180 mil crianças nessas condições, algumas já tinham virado velhas, né, saíram. E o que chama muita atenção é justamente que as crianças ficam em movimentos repetitivos, olhando para a parede, que eles entravam nesses orfanatos, as crianças não choravam, não tinha nenhum choro, não tinha nenhum nada, né? Enfim, isso foi um grande problema, é um grande problema na Romênia, porque essas pessoas têm uma cognição totalmente né, danificada, né? Existem alguns estudos dos Estados Unidos, da Inglaterra, mostrando que, bom, se a gente conseguiu, a partir de 6 meses ou a partir de um ano, começar a dar algum carinho, algum afeto, alguma coisa a essas crianças, como que foi o dano depois de 20, 30 anos, né? Enfim, a minha família é romena, né? A minha família, na verdade, veio fugindo da Romênia, justamente por conta dos pogromos, né? Pogromo, acho que hoje todo mundo sabe o que é um pogromo, é o 7 de outubro, mas isso era uma coisa que acontecia comumente na Europa. Por exemplo, a família da Clarice Lispector veio fugindo por conta de um pogromo. Nessa época, 1900 e pouquinho, que é justamente a época que a minha família também veio fugindo, havia pogromos muito violentos, né? Tanto que tem um biógrafo, né, que há questões em relação a ele, que é o biógrafo americano da Clarice Lispector. Ele sugere que a mãe da Clarice foi estuprada num pogromo, né? Por isso que ela tinha uma doença, e a doença que ele atribui à mãe da Clarice é sífilis, por causa desse estupro. Mas isso ninguém nunca vai saber, enfim, isso é uma coisa meio, enfim, que fez a biografia da Clarice, da mão dele, explodir, mas que isso não é uma coisa comprovada, né? O fato é que tem um texto da Clarice maravilhoso, pessoal, que se chama Pertencer, um texto bem curtinho, e a Clarice fala que havia um mito que quando a mãe estava doente, se ela engravidasse e tivesse uma criança, ela se curaria. Então, a Clarice fala, eu nasci para curar minha mãe, e não curei. Né? Então, vocês imaginem o peso dela. Enfim, e aí eu vou explorar essa questão, porque minha família vem da Romênia, minha família também, meu avô, que é o pai do meu pai, o pai dele, o meu bisavô, foi morto num pogromo. Ele chegou também, nunca contou essa história para minha família, não contou para o meu pai também. A relação dele com meu pai era uma relação muito, muito fria, de muito silêncio, né? E aí eu resolvo fazer 2 livros, né, que tratam sobre esse tema. O primeiro livro se chama As Coisas de que Não Me Lembro Sou. As Coisas de que Não Me Lembro Sou é justamente aquelas crianças lá que não tiveram nenhum carinho, nenhum afeto, nada, elas não se lembram disso, né? E aí a gente também não se lembra de muitas coisas, né?
Eu vou ler um trechinho desse livro, que é um livro meio poético, mas que vai contando das coisas que todos nós aqui vivemos, mas que a gente não se lembra, né? E aí eu vou ler um trechinho desse livro, ó, chama As Coisas que Não Me Lembro Sou. É esse que foi finalista agora do Jabuti. Então ele fala assim, por exemplo, não me lembro de engatinhar. Não me lembro de engatinhar para todos os lados, descobrindo que o mundo poderia ser maior, muito mais repleto de coisas, de cheiros, de perigos. Não me lembro do meu joelho doer no fim do dia, após ter desvelado tantos mistérios e enigmas. Não tenho a menor recordação do dia em que fui incentivado a levantar, a bater palmas, a sorrir, a encantar e chantagear quem tivesse por perto. Não me lembro de usar fraldas, não me lembro de tirá-las, não me lembro do meu próprio cheiro quando ainda não sabia ir ao banheiro. Também não me lembro dos cheiros ruins e dos cheiros gostosos, do mundo de novas e fantásticas sensações que me cercavam. Não me lembro do meu primeiro passo, que foi na Bahia. Também não me lembro do primeiro tombo, dessa vez em que me abandonaram por uma mínima fração de segundo, quando finalmente conheci o susto. Não me lembro de nenhuma dor, de nenhuma vacina, de nenhum soluço, de fome alguma. Não me lembro de estar no colo dos meus pais, dos meus avós, da minha bisavó, dos vizinhos, dos falsos amigos. Não me lembro do bafo de ninguém. Também não me lembro da minha primeira refeição, da primeira banana amassada, da primeira maçã raspada, da minha primeira papinha. Também não me lembro de ficar na cadeirinha esperando o tão aguardado aviãozinho da refeição. Não me lembro da mamadeira, das histórias contadas antes de dormir, de não ter medo algum de nada e nem de ninguém. Não me lembro da alienação, não me lembro de ter sonhos, desejos, e não me lembro de nenhuma noite dormida e de nenhum dia acordado. Não me lembro de saber o que é o amor, mas era só isso que eu vivia. Então, é justamente isso que a gente viveu, né? Que todos nós que temos talvez um desenvolvimento, né? Vivemos esse amor. E aquela turma lá dos romenos, das crianças, que podia ter sido eu, né? Não teve isso. E aí, a partir dessa história também, eu vou trazer a história do meu pai, né? Eu escrevo um livro que se chama Meu Pai e o Fim dos Judeus da Bessarábia. E eu faço um processo analítico bem interessante. Meu pai tinha, em 2017, esse aí, ó, o Aloysio está mostrando. Meu pai tinha, em 2017, escrito um livro, né? Feito umas notas, porque ele queria me contar, ele queria interromper o silêncio. Ele queria me contar as coisas que ele tinha vivido tal, e ele fez isso, a estratégia dele foi escrever algumas notas. Ele falou assim, escreve meu livro, Jackson. Eu falei, pai, mas para escrever um livro, a gente tem que reescrever, 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 reescrever. Eu não quero reescrever nada, não. Tá aí já. Bom, 2017 eu não dei bola, 18, 19, 20 veio o fim do mundo e a iminência da morte, né? Aí eu falei, poxa, pai, eu vou pegar esse livro e vou transformar ele num livro, pode ser? Aí ele, pode. E aí o que eu faço? Eu pego essas notas do meu pai e escrevo na voz do meu pai. Então eu escrevo na voz do meu pai, contando a história do pai dele e do avô, né? Desse avô que foi morto nos pogromos, né? Então, é um livro muito interessante, que é um livro que, né, a proposta, né, eu fui com meu pai na televisão, naquele programa da Rede Minas, e meu pai falou isso, né, olha, eu queria contar para o Jacques as coisas que meu pai nunca me contou. Porque ele, né, meu avô faleceu, enfim, meu pai ficou sempre com essa dor, né, e essa lacuna, esse silêncio, né, tocando ele a vida inteira, né? Enfim, então esse livro se chama Meu Pai, o Fim dos Judeus da Bessarábia, e é um livro que, né, eu acho ele muito interessante nesse processo analítico da interrupção do silêncio, né? Porque eu também faço, né? Eu vou atrás das notas do meu pai, eu vou atrás da história do meu pai. É o meu pai falando, mas sou eu falando. Então é justamente a ruptura, né? Esse corte, né? De alguma forma, né? Bom, e finalmente, né, para encerrar essa tetralogia, né, do silêncio, eu escrevo um livro também que se chama Nunca Vou Te Perdoar por Você Ter Me Obrigado a Te Esquecer.
Bom, eu acho esse título bonito, viu, pessoal? Esse é o bigabo de ter pensado, porque eu gosto muito de dois títulos, e ele é baseado em dois títulos. Ele é baseado naquele livro do Marçal Aquino, que eu acho muito legal o título, que se chama eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios. Eu acho muito bonito esse título. E também gosto muito daquela música do Chico Buarque, que ele fala assim: te perdoo por te traíres. Né? Aqui eu também estou fazendo esse procedimento. Né? Bom, e esse quarto livro, né, eu fico pensando justamente no processo de esquecimento, né? Como que acontece, né? Como que há a necessidade, talvez, de você colocar em algum outro lugar, nesse caso na literatura, né, na escrita, para você, né, poder superar, ou para você poder elaborar, ou para você poder perlaborar, para você poder, de alguma forma, esquecer, né? E além disso, esse livro ele faz um dueto, né? Com o Grande Sertão Veredas, né? Alguém aqui não leu o Grande Sertão Veredas? Eu vou dar um spoiler. Então, se alguém não leu, fale ou sofra para sempre, porque é um spoiler não muito bom, sabe? Então, o que acontece? Vou falar, hein, pessoal. Quem não Pode leu, dar o spoiler. ó, a Carolina vai sofrer, mas eu vou tentar não dar um spoiler, sabe, Carolina?